o Porto Madeiro oferece um conceito de gastronomia diferenciado. Com sua cozinha internacional, buffet de saladas, festival de massas, sugestões do chefe para 2 pessoas e agora também com festival de comida japonesa. Além disso, o restaurante conta com ambientes diversificados como salas privativas para reuniões, salão climatizado, terraços com jardim, estacionamento, VIP Drive Service e Delivery. Porto Madeiro, Rua Antônio Carlos Araújo 60, Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba. Fone 3247-1594. Delivery Porto Madeiro 3576-1594. Sozinho, acompanhado, relaxado, feliz, concentrado, ansioso, ocupado, romântico, realizado. Novos cappuccinos São Brás. Para cada momento, um sabor. Já de volta, rápido assim, em câmera aberta, direto do estúdio 7 da Central Master de Produção, a bordo do campeoníssimo de audiência. Graças a Deus e a você, nosso telespectador e telespectadora, Conexão Master. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui especial para uma turma da igreja, pedindo licença aqui, da nossa igreja, da minha igreja, da célula que eu faço parte, o Marquinhos, Jefferson, Alisson, ainda Junieri, que não é da célula, mas faz parte do que eu vou dizer agora, o Oswaldo, estou esquecendo de alguém? Acho que não, né? Nós começamos aí, se Deus quiser, vamos ficar o ano inteiro, né? Começamos, aí é fogo, é um desafio. O Cooper, a Beira-Mar, então com a turma, o Junieri é coach, inclusive é coach do Auto Esporte Futebol, né? Do Auto Esporte Futebol Clube, e muito bacana. Estamos aí botando para quebrar para quem está iniciando, só que quem está iniciando somente eu e o Oswaldo, né? O Alisson já corre aí 10 quilômetros, uma loucura, né? Estão correndo direto, muito legal, viva a saúde, quem sabe de repente aí de improviso aqui não ficou uma dica, não é? Eu que já me arrisco um pouco na musculação, lá na AP Academia com o Vitor Toledo, professor, e a Karina com a Liz. Agora a gente está se arriscando no Cooper também. Um abraço para as esposas também de todos esses que nós acabamos de citar, tá bom? Muito legal, de verdade. Olha, de volta aqui em câmera aberta, agora com o secretário Célio Alves para responder. Tião Lucena, Gutenberg Cardoso, Fernando Caldeira, Iraldo Nóbrega e Otto Cruz. Só pergunta peso pesado. Me permita só trazer um dado para complementar a resposta ao Padre Albenir sobre a apreensão de drogas. Ele perguntou especificamente sobre o Vale do Piancó, mas eu vou trazer um dado aqui estadualizado. Em 2013, foram 384 quilos de drogas apreendidos no estado, enquanto que em 2014 nós pulamos para 2.276. Então houve um crescimento significativo. Com relação à pergunta de Tião, que é extremamente interessante, polêmica, palpitante, eu devo dizer o seguinte: cabe ao senador Cássio Cunha Lima nominar os jornalistas que estão sendo comprados pelo governo do estado, sob pena de ele estar lançando suspeitas sobre todos os jornalistas que existem na Paraíba. É preciso, como se diz no popular, que ele dê nome aos bois, que ele diga claramente quais são os jornalistas comprados aqui. Não só isso, que prove também, né? Exatamente, esse é um primeiro passo. E depois que ele prove, porque do contrário vai responder, creio que cada jornalista terá o interesse de adotar as providências que sejam previstas em lei para o reparo à sua imagem, à sua honra. Novamente, está claro que o senador Cássio não assimilou a derrota que o eleitor paraibano lhe impôs nas urnas em 2014. E ao não assimilar, ele parte para ataque desse tipo, contra a imprensa, contra o Tribunal Regional Eleitoral, contra o Poder Executivo, contra o Legislativo
está como uma metralhadora giratória, atirando para tudo que é lado. O problema de Cássio, sabe, Tião, é a autoridade para tratar de alguns temas. Por exemplo, na campanha do ano passado, e até antes, Cássio dizia que Ricardo não era um democrata. Não era um democrata e tal, e aí, naquele processo, por exemplo, da UEPB, os aliados dele quiseram levantar também uma discussão, e o governador foi que fez, nomeou o mais votado da UEPB, mesmo sabendo que o professor Rangel tinha sido eleito com apoio da reitora, que tinha restrições claras ao governador, e a Paraíba conhece essa história. Agora, no governo de Cássio, houve uma eleição para desembargador, em que o hoje desembargador Fred Coutinho foi o mais votado, e ele nomeou a doutora Janete Ismael, aliás, para o Ministério Público, que foi a eleição de procurador-geral. Ele nomeou o terceiro colocado. A terceira colocada, porque o mais votado foi justamente Fred Coutinho, que era, salvo engano, promotor, né? Que foi na primeira eleição direta que os promotores adquiriram o direito através da mudança que foi feita na legislação. E outro episódio foi aquela eleição para desembargador, essa sim, em que concorreram Odom Bezerra, ficou em primeiro lugar, Caio Marcelo e o Joás Pereira. Quem foi nomeado? Foi Joás. Agora, foi nomeado para o gabinete do desembargador Joás, nomeada a irmã de Cássio, para uma assessoria. E ele não achou isso errado, ele não achou que o desembargador perderia a isenção. O desembargador, inclusive, que havia sido procurador-geral do Estado do governo dele. Né? O que dá para Chico, dá para Francisco. Né? A justiça boa começa de casa. Então, se o senador hoje quer se auto-intitular o paladino da moralidade, ele tem que dar exemplo. Porque, novamente, vai ficar na conversa vazia. Prometer obra sem ter feito obra. Agora, prometer medida que ele entende ser a mais ética possível quando ele fez aquilo que hoje ele acha que não é ético. Nós temos aqui, por exemplo, outro caso. Durante toda a campanha, inclusive tem uma AGE acusando a Secretaria da Comunicação do Governo do Estado de ter feito gastos exorbitantes, ferindo os preceitos legais no ano da eleição. Aí o senador Cássio, com essa conversa todinha, vem o Tribunal Superior Eleitoral, agora recentemente, mantendo uma multa de R$106 mil a ele, por gastos excessivos com publicidade no ano de 2006, quando ele disputou a reeleição. Esse é o problema. A mesma coisa agora em relação aos jornalistas. Ora, vamos jogar limpo aqui, porque todo mundo que escuta a rádio, vê televisão e tal, tem a sua leitura sobre o editorial dos veículos. Alguém acha que a rádio CBN é simpática ao governador Ricardo Coutinho? Em absoluto. Outro dia, eu li, inclusive, a matéria, que eu não tinha escutado a entrevista, li no site de Gutenberg Cardoso, polêmica, que tinha até o áudio. O senador estava dando uma entrevista por telefone, falando sobre o quadro nacional, Lava Jato, isso, aquilo, outro, e aí ele de repente, emburacou na história com o nome do governador Ricardo Coutinho, porque numa entrevista que Cássio estiver dando, se você perguntar o que é que você achou da alta do combustível, ele disse, olha, o combustível está assim, mais Ricardo Coutinho, aí ele chega em Ricardo Coutinho. Eu me lembrei de uma historinha de Marcos Olon. Marcos Olon, quando Getúlio Vargas se suicidou, ele andava de calças curtas. E numa campanha contra um tio-avô de Marcela Gadelha, um desses Gadelha, Heraldo ou outro Gadelha, Marcos Olon, bem jovem, em Berbe ainda, disputando a prefeitura de Santa Rita, depois de ser prefeito de Juarez Távora, passou ao lado de um comício do adversário e o adversário estava culpando ele da morte de Getúlio Vargas. Foi Marcos Olon que atirou em Getúlio, ele não se suicidou. Quer dizer, por isso que é assim. Veja, então é assim, quando o Cássio está concedendo entrevista, ele acha uma maneira, sem que seja perguntado, de chegar no governador Ricardo. E nessa entrevista específica, a CBN, ele fez exatamente isso. Derivou a pauta da entrevista para fazer crítica ao governador Ricardo. Eu tomei conhecimento, através de colegas da imprensa,
de que a emissora estava pedindo que ele encerrasse a fala porque a rede CBN estava chamando a afiliada para uma coletiva, salvo engano, sobre a Lava Jato, uma coisa do tipo. E aí ele, de repente, disse, não, já sei, Ricardo está mandando, está dando ordem para eu não falar e coisa e tal, enfim, perdeu as estribeiras. Ora, fazendo uma acusação dessa numa emissora que, notadamente, tem uma linha editorial simpática ao senador e de crítica permanente ao governo de Ricardo Coutinho. Então, isso por si só revela a falta de senso, como disse o deputado Ricardo Barbosa aqui, interagindo conosco na entrevista, do senador Castro, lamentavelmente. Porque o verdadeiro democrata, o verdadeiro político, aquele que tem compromisso realmente com a população, ele entende a derrota como entende também a vitória. Eu vou citar aqui um exemplo de Zé Maranhão. Maranhão havia sido governador, em 2012 foi candidato a prefeito de João Pessoa, ficou em 4º lugar, foi certamente o resultado mais vexatório da carreira política dele, mas assimilou o resultado, resignou-se e depois voltou como candidato a senador e foi eleito senador da República. Por quê? Porque ele fez a leitura de que ali, naquele instante, em João Pessoa, naquele cenário, naquela conjuntura, o eleitor não queria que ele fosse eleito prefeito, e 2 anos depois o eleitor disse, você agora vai ser senador, e em condições mais fáceis, né? E naquela época do ostracismo de Maranhão, Alex me enviou lá, ao lado dele, lá em Alto Plano, e a pessoa mais importante que visitava Maranhão, à época, era o jornaleiro. Não tinha ninguém lá, não recebia nenhuma visita. O político democrata, ele tem de ter a capacidade, isso é verdade, de viver no monte e no vale, na vitória e na derrota. E respeitar principalmente o eleitor, porque na hora em que Cássio fica insistindo com essa história de que jornalista é comprado, que isso, que aquilo, enfim, que a culpa é de tudo no mundo porque ele perdeu, ele não está atacando exatamente ou apenas essas pessoas ou o governador Ricardo, ele está atacando o eleitorado, o mais de 1 milhão de eleitores que foi às urnas e disse, olha, o governador é Ricardo Coutinho, ele está atacando o princípio democrático, em que vence na eleição quem tem mais votos. Então é preciso fazer essa compreensão. Em relação à pergunta que Gutenberg fez de João Pessoa e Campina Grande. Olha, nós tivemos, em 2010, o governador Ricardo eleito pelo PSB e tinha o partido em João Pessoa uma certa hegemonia política, até porque foi esse projeto que brotou em João Pessoa, que levou Ricardo ao governo do Estado, e naquele instante o PSB teve uma candidatura. Isso era bastante plausível. Em Campina Grande já não aconteceu o mesmo, porque havia um aliado, que era o PSDB, naquele momento, que tinha em Campina Grande uma hegemonia política e recebeu o apoio do PSB. Isso significa que o fato do governador Ricardo estar no governo, na condição de governador, e ser filiado ao PSB, não obriga o PSB a ter candidato em centros maiores, mas também não desobriga. Eu penso que o que deve ser preponderante nessa discussão é o que a cidade acha, o que as pessoas acham, de que maneira a população está reagindo a essa ou aquela gestão. E isso, se levado em consideração, vai naturalmente levar os partidos e as lideranças políticas à melhor decisão que seja. Ninguém pode ser candidato de si mesmo. Um governador, quando está no cargo, ou um prefeito, quando está também governando, ele, embora tendo direito à reeleição, não tem a obrigação de ser. E só vai ser se a conjuntura permitir. Isso também vale para um partido que não está no poder, ou que é aliado do poder, e que tem a legitimidade ou a possibilidade de apresentar uma candidatura. Nós vimos tanta coisa nesses últimos tempos aqui na Paraíba, por exemplo, Cássio Cunha Lima até setembro era imbatível e passou 3 anos assim, 3 anos e 9 meses. E, de repente, o homem foi derrotado. Nós tivemos, por exemplo, o PT fazendo oposição a Luciano Agra em 2012 e, de repente, mudou o cenário, o PT recebeu o apoio de Luciano Agra na disputa pela prefeitura. Nós também presenciamos o próprio PT com uma postura de oposição na Assembleia e numa aliança
com o PMDB, estava sendo construída, sem dizer que havia antes uma perspectiva de candidatura própria, que fosse do PT, do PP ou de outro partido, como o PSC, que estava naquele bloco que foi criado. O bloco se desfez, restou uma possibilidade de aliança do PT com o PMDB. E eis que, de repente, nasce uma aliança do PT com o PSB. Então, a dinâmica da política da Paraíba, e principalmente nesses últimos tempos, não nos aconselha a fazer um prognóstico hoje, porque tudo isso pode amanhã ser transformado em função dos acontecimentos políticos e administrativos. Eu penso que o momento, seja para o prefeito Luciano Cartacho, e aí já respondendo um pouco a pergunta de Otto, seja para o prefeito de Campina Grande, para todos os prefeitos, para o governador do estado, mas principalmente para os prefeitos que estão na iminência de disputar a reeleição em 2016, é de trabalhar, é de corresponder às expectativas da população, é de provar à população que o caminho que estão trilhando é o melhor caminho, para que mereçam lá na frente o voto, a confiança das pessoas e possam ter um novo mandato para dar sequência àquilo que estão realizando. Acho que esse resultado administrativo vai ser crucial em 2016 para o posicionamento não somente de quem pode disputar a reeleição ou pretende disputar a reeleição, mas também para os partidos terem a sua participação, seja com candidatura própria nesse processo, seja com aliança. Foi o resultado administrativo, e é bom que a gente atente para isso, que levou Ricardo Coutinho à reeleição. O eleitor aprovou a força do trabalho. Foi o resultado da gestão, foi o governo que autorizou Ricardo a ter mais 4 anos como governador. E isso significa que nós temos em curso um movimento, não somente aqui na Paraíba, como nacionalmente, em que as pessoas estão esperando cada vez mais resultados dos gestores. Porque, se você imaginar alguém que mora no Valentina, numa área lá que precisa de saúde ou precisa de transporte coletivo, transporte público que seja mais eficiente, ou precisa de educação ou de uma praça, enfim, essas pessoas estão preocupadas, na verdade, exatamente com a solução desses problemas, com a chegada dessas ações do poder público. Na medida em que o poder público chega, se apresenta, resolve ou ao menos atenua essas necessidades, o político passa a ter os louros disso. Quando isso não acontece também, ele passa a amargar os prejuízos. Por isso que eu acho que é muito cedo ainda para a gente ter uma avaliação mais clara do que será 2016, seja em João Pessoa, seja em Campina Grande, se o PSB terá ou não terá candidato. Mas e essa questão que Fernando Caldeira levantou? Eu não sei se o vereador Renato Martins vai, de fato, anunciar. Eu vi na imprensa uma notícia hoje a respeito disso, que vai anunciar rompimento com a gestão do prefeito Luciano Cartacho. Não sei, não conversei com ele para obter mais informações sobre a procedência ou a extensão da notícia. Eu gosto das cobranças bem econômicas de Martins ao prefeito. Ele agora exigiu ar-condicionado em todos os ônibus da cidade. Então, eu não, sinceramente, eu não sei. É melhor esperar. Se chegar o ar-condicionado em todos os ônibus coletivos da cidade, ele fica firme e forte com o prefeito. Viu, Alex Caldeira? Um mês, é um prazo extenso. Ele só apoia o prefeito se o prefeito colocar ar-condicionado em todos os... E também com passe livre para todo mundo, né? Para todos os trabalhadores. O que eu sei de concreto nessa relação do PSB com o PT é o que vocês sabem, através de uma nota que o partido editou e publicou recentemente, de não participar da gestão municipal. E eu penso que foi uma decisão coerente. O secretário Adalberto Fulgêncio, uma espécie de outro primeiro-ministro, além do secretário Zenedi, disse que acha normal essas questões. É porque, veja, o que é que o PT usava como argumento de legitimidade para reivindicar espaço no segundo mandato do governador Ricardo Coutinho? O fato de ter participado da eleição de Ricardo Coutinho, de ter votado e ter apoiado. Então, se o PSB, em 2012, não apoiou Cartacho, muito pelo contrário, teve uma candidatura, que foi a candidatura de Estela Bezerra, que disputou ali com o próprio Luciano Cartacho, então não tem a legitimidade para pleitear espaço. Em sendo oferecido espaço, o partido também tem que fazer uma avaliação da conveniência política e até ética
de entrar numa gestão que ele próprio não acreditava. É claro que as relações do PT com o PSB hoje são outras, por conta dessa eleição estadual, mas isso não significa que necessariamente vá se reproduzir em cada cidade, porque cada cidade tem a sua conjuntura. É preciso um certo tempo de amadurecimento para que as legendas façam um entrelaçamento, um relacionamento, dialoguem, porque a discussão não pode se resumir apenas à participação em gestão, à ocupação de espaços, de cargos. A discussão ela tem que ser muito maior. Eu acredito, por exemplo, que os aliados que estão conosco no governo do Estado, ao lado do governador Ricardo, contribuindo, não estão tão somente porque ali tem um espaço para um secretário, para alguns que foram indicados por determinado partido. Antes de tudo, tem de haver uma crença naquele projeto político, naquele projeto de governo. Se não acontecer isso, não tem sentido. Então, é preciso que haja um convencimento, que haja uma ação comum, um pensar comum também, para que isso termine desdobrando para eventual ocupação de cargo. Acho que, no momento, fez o PSB a melhor escolha, sem negar apoio político, inclusive na Câmara Municipal, à gestão do prefeito Luciano Cartacho. E sem negar também a boa parceria administrativa da parte do governo do Estado, o que nunca aconteceu, me refiro a negar esse apoio, porque o governador Ricardo sempre esteve aberto para fazer parcerias, para celebrar aquilo que é importante em favor de João Pessoa. Ok, acho que só falta o Heraldo, porque não, falta a de Jeová, a proposta de Jeová. A proposta do deputado Jeová Campos. Eu não, sinceramente, eu não lembro ou não sei de outros palácios e sedes de governo, como as Laranjeiras, no Rio, o Campo das Princesas, no Recife, enfim, o próprio Palácio da Alvorada, em Brasília, que tenham esses palácios nome de alguém como forma de homenagear essas pessoas. Não sei se seria o caso aqui na Paraíba. Talvez isso destoasse dessa realidade que nós temos em outros estados e nacionalmente. E penso também que Ariano Suassuna foi um paraibano muito importante, um paraibano que orgulhou muito esse estado, essa região Nordeste e o país, e homenageá-lo com o seu nome sendo dado ao Palácio da Redenção é muito aquém, com todo respeito à proposta do deputado Jeová e com a boa intenção que está dentro dessa proposta, que o seu autor tem, é muito aquém daquilo que merece Ariano Suassuna. Talvez fosse o caso de a gente esperar um pouco mais para escolher um equipamento público de mais dimensão, de mais repercussão, em que pudéssemos ali emprestar o nome de Ariano e de homenagear. Histórico, porque ele nasceu ali, como filho de João Suassuna, né? E na época o governador morava no palácio. O senhor falou pelo fato de Ariano ter nascido ali. O senhor falou em Laranjeiras, no bairro Carioca, aí eu me lembrei de uma campanha de Ney Suassuna, que ele trouxe o filho carioca para trabalhar na campanha, Rodrigo. Aí ele dizia, meu filho, você está onde? Pelo telefone, né? Ele disse, eu estou nas Mangabeiras. Mas foi nessa época que eles botaram aquele outro dó enorme lá de Ney, lá em Oitizeiro, Ney Suassuna, o senador do povão, e um gaiato chegou lá e apagou o P. Faltou ainda a leitura. Aí Roosevelt Vida, no momento de explosão, o advogado Roosevelt Vida, com aquela polidez dele, no momento de explosão, disse, se soltar um menino de Ney no viaduto, ele não chega em Tambaú. É sobre as medidas nacionais, né? Nas Mangabeiras. Eu penso, sabe, Otto, que essas medidas são inevitáveis, inadiáveis. Acho, inclusive, que poderiam ter sido adotadas antes, embora eu não domine o tema economia, mas falo aqui como cidadão. E um possível adiamento, uma postergação disso, terminou por levar o governo federal a adotar as medidas num momento crítico do ponto de vista político, e isso gera uma insatisfação além daquilo que poderia existir. Se você tem uma Operação Lava Jato que está revelando essas denúncias envolvendo a Petrobras e, paralelo a um aumento do preço do combustível, claro que as pessoas terminam por fazer conclusões que nem sempre são as mais apropriadas. Uma delas, por exemplo, a gente escuta isso na rua e nas redes sociais
também acompanha com facilidade, é de que o consumidor é que está pagando o prejuízo, outros que não, os próprios filiados do partido que disputou a presidência da República como oponente, que é o PSDB. A política da terra arrasada. É, do quanto pior, melhor, porque... Como filme de terror, quanto no final pior, de tudo, melhor. Se o Brasil não estiver bem, nós é que vamos sofrer, independentemente de termos votado em Dilma ou em Aécio, de sermos PSDB ou PT, ou de não ter, nem inclusive, votado em nenhum deles, ter anulado o voto, votado em branco, porque o prejuízo é para todo mundo. Então é importante que haja um combate político, um embate político, mas que, acima de tudo, predomine uma preocupação com o país, com o Brasil. A direita atira no pé quando quer depor a Dilma fina força, porque vai haver uma convulsão social que vai retirá-la do conforto em que ela vive. E depois, vamos falar aqui dessa tese de impeachment, né? Alguém fala em impeachment da presidente. Por quê? Por conta da Lava Jato, da Petrobras. Sim, nós temos 50 parlamentares que estão citados nessas denúncias e contra os quais o Procurador-Geral da República pediu ao Supremo que autorizasse a abertura de inquérito para investigar se eles têm realmente participação nesses malfeitos. O presidente do Senado, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, são 2 dos parlamentares que estão nessa situação. Então, que autoridade tem, a essa altura dos fatos, o Congresso Nacional para, através de suas casas, abrir um processo de impeachment e depois julgar a presidente da República? Sem dizer que, do ponto de vista jurídico, e não sou eu que digo isso porque eu não tenho conhecimento na área, mas ouço os mais abalizados juristas de diversas correntes dizendo que não há nenhum fato objetivo. Recentemente, o ministro Aires Brito, que é aposentado do Supremo Tribunal Federal, disse que nada há que comprometa a presidente Dilma Rousseff enquanto presidente da República. Nós temos que apurar os fatos, defendo isso rigorosamente. Acho que as medidas anunciadas pela presidente são importantes, mas são insuficientes, é preciso mais. Esse debate ele precisa ser aprofundado, envolvendo a sociedade, porque a corrupção não é um privilégio do setor público, tanto é que esses fatos estão envolvendo a iniciativa privada através dessas empreiteiras. É um problema também cultural nesse país, porque muita gente que vai para um protesto desse, e sem desmerecer a legitimidade e a boa-fé da grande maioria, é gente que se dispõe a dar um dinheiro a um fiscal de uma prefeitura para liberar um documento, é gente que se dispõe a aceitar uma vantagem ou outra indevida. Eu conversava recentemente a respeito disso com uma pessoa que me falava dos protestos e sobre a presença, por exemplo, de profissionais liberais, e com todo o respeito que eu tenho à categoria médica, mas, por exemplo, vamos aprofundar a discussão. Você vai para o interior, e vocês aqui que entrevistam prefeitos com frequência sabem disso, os prefeitos relatam isso. Para contratar um médico no interior hoje é a coisa mais difícil do mundo. Falta o prefeito oferecer à prefeitura, dar a cadeira dele, o mandato, para que o médico aceite. E quando aceita, é impondo, dizendo, olha, eu só vou trabalhar aqui 2 dias por semana. E o que é que diz a legislação? Tem que trabalhar de segunda a sexta, tem de cumprir aquilo que a lei diz. Então, esse tipo de prática é algo que também gera um prejuízo às pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde, ao país como um todo, porque o país é um ente abstrato, nós vivemos, na verdade, na cidade, nos municípios. Então, essa é uma discussão que é muito complexa, é muito ampla. Não aceitar o resultado da eleição faz me lembrar o dono de um site aqui, paraibano, de oposição ao governador. A primeira tentativa de Ricardo Coutinho ser governador, ele combateu a candidatura, perdeu. Na segunda vez, ele combateu mais ferozmente, perdeu novamente. Aí eu me encontrei com ele no café da manhã do Tambaú Flat, e eu disse, e agora? Você perdeu a primeira, perdeu a segunda, que jornalismo você vai fazer agora? Ele disse, um jornalismo imparcial, isento. Eu disse, tudo bem. Ele correu para o site para colocar a nova manchete, um dia após o governador ser reeleito, depois eu digo o nome. E eu corri para o computador para ver a manchete. Aí estava lá, a Paraíba erra outra vez. É o jornalismo ético, viu? Ele refletiu e mudou completamente. Vai lembrar a história do sujeito que foi ao manicômio e quando chegou lá encontrou um conhecido e disse, fulano, você está por aqui?
Que surpresa, ele estourou. Ele disse, foi o que aconteceu que você veio parar aqui? Ele disse, não, eu disse que todo mundo era doido, todo mundo disse que o doido era eu, venceu a maioria. E um que foi candidato a vereador... Vamos fechar no Twitter, vai, Heraldo. E um que foi candidato a vereador em Santa Rita, se encontrou, após a derrota fragorosa, se encontrou com o Marcos Odilon. Marcos Odilon lhe perguntou, ô cavaleiro, por que você não foi eleito? Ele disse, porque o povo não quiseram. Muito bom. Muito bom. Eu poderia ter emendado, você tem a minha concordância, já que faltou a sua. Marcos Odilon completou, um grande erro do povo, foi um grande erro, equívoco, inigualável. Marcela Gadelha, Twitter. Já dá pra gente se despedir pelo horário também? Se você tiver alguma pergunta, pode mandar. Não sei se eu estou te pedindo de improviso aqui. Um abraço geral. Depois, você prefere? Então vamos lá. Twitter. Alex, o Dema Macedo pergunta: o que o secretário adjunto Célio Alves pensa a respeito da regulação da mídia? A Lucélia Ferreira diz: ligadinha aqui no Cristo, assistindo pela NET, Canal 20. Parabéns ao governador Ricardo Coutinho por tirar Paraíba do atraso. O Alexandre Silva diz: a Paraíba precisava de gestores e isso foi visto no governo de Ricardo. Gostaria de agradecer a participação do Dante Tomei e o Antônio Carlos. Alex Filho. Para responder rapidinho o nosso tuiteiro. Sim, Caldeira tinha me perguntado se eu havia me filiado a algum partido depois que deixei o PSDB. Não, estou sem partido e analisando posteriormente Os caras estão te lançando aqui candidatura a prefeito de Guarabira, viu? Saiu aqui Mas eu sou no Zap Zap. Eu sou inelegível por falta de votos, como diz o padre Albenir. A gente fala de Célio com Guarabira, mas ele é filho de Mari, né, Célio? Sou. Mas ele viveu a vida toda. Eu nasci em Mari, mas morei 11 anos em Guarabira. Peguei direto com o rato. Mas ele começou a chupar o abacaxi amarelinho lá em Guarabira, quando começou a trabalhar na Rádio Rural, não foi isso? Um mais docinho, né? Mais docinho. Menos azedo, né? Antes era o azedinho, o branquinho. Um bufino, muito bom. Sobre a regulação da mídia, né? Abraçando o Dema. É preciso conhecer uma proposta objetiva, né? Que não se resuma apenas ao tema em si, regulação da mídia. Mas eu particularmente acho que a mídia, como outros segmentos, nesse processo de democracia que nós temos, comete os seus equívocos, os seus exageros, e por vezes é preciso que se tenha mecanismos capazes de equacionar essas situações. Nós temos hoje a legislação que protege aqueles que tenham, eventualmente, os seus direitos ofendidos, desrespeitados. Você pode naturalmente ajuizar uma ação e discutir isso em juízo. Agora, de um modo geral, o que eu defendo é um processo de descentralização dos veículos das mãos de poucos. O que seria o quê? Uma democratização da mídia, uma abertura maior, algo mais plural, mais pulverizado. E isso as redes sociais, a internet tem ajudado muito. Eu vou citar aqui um exemplo. Nós temos uma televisão como a TV Master, que foge justamente do conceito tradicional que nós temos de televisão, né? Porque normalmente nós temos grandes televisões na mão de grupos muito mais fortes financeiramente. E aí nós temos o surgimento de uma TV Master com a sua modéstia, a sua simplicidade, mas com a sua garra, a sua perseverança e fazendo uma programação que não deixa a desejar e concorre, inclusive... 100% local, né? 100% local. Porque as outras aqui ficam tudo pendurada no poder das grandes emissoras, das grandes redes. Que TV aqui paraibana, que tenha uma relação com uma grande rede nacional, pode oferecer ao seu telespectador um programa com a duração do Conexão Master, com a liberdade para que a gente faça um debate franco aqui, aberto sobre a política e outras coisas mais que interessam os paraibanos. Então, o surgimento de veículos, esse processo de pulverização, as emissoras comunitárias, os próprios sites, os blogs, as redes sociais, quanto mais a gente tiver veículo de comunicação brotando, quanto mais as pessoas puderem fazer também a notícia e não apenas receber a notícia, mais a gente vai ter democracia e a gente vai se libertar também de monopólio, que pode levar, muitas vezes,
a população a determinados conceitos ou entendimentos ou conclusões que não são os corretos. Então, eu defendo essa abertura. Agora, quanto à regulação em si, no sentido de evitar a boa atuação do jornalista, a boa atuação da imprensa, eu me oponho por completo. Penso que a discussão tem que ser feita de forma madura e fora também de momentos em que existem interesses outros por trás. Nós temos um defeito no Brasil que só discutimos as questões relevantes quando há um evento que, de alguma forma, chama a atenção da sociedade, aí vem alguém e traz aquilo à baila. Por exemplo, agora, diante dessa situação fiscal e financeira do país, aí vem novamente a discussão sobre taxação de grandes fortunas, que a Constituição prevê e que aguarda-se desde 88, quando ela foi promulgada, uma lei para disciplinar, regulamentar essa matéria. Eu, particularmente, sou simpático à ideia agora, desde que se faça no outro ambiente. A própria reforma política, só se discute reforma política quando há uma crise de legitimidade, de representação da parte dos políticos, quando eles não estão bem perante a opinião pública e a população. Se fizéssemos isso em outros instantes, de forma madura, serena, fora do calor do momento, da emoção, certamente nós avançaríamos mais. Olha, o nosso tempo já está estourando, mas o Bispo Albeni faz uma pergunta aqui, diz o seguinte: o governador Ricardo Coutinho está coordenando o encontro com a presidente Dilma Rousseff, dia 25 agora, quarta, com todos os governadores do Nordeste. Qual a pauta desta reunião tão importante? 120 segundos, em seguida, a última palavra, Tião Lucena, Gutenberg Cardoso, Fernando Caldeira, Heraldo Nóbrega, Otto Cruz, e a gente fecha abraçando quem manda aqui, os nossos tuiteiros e tuiteiras, com a Marcela Gadelha. 120. Viva um grande amor, você também. Florata, transforme o mundo à sua volta. Irresistível, o mais saboroso e tradicional rubacão da cidade, acompanhado de um delicioso churrasco. Taperna Restaurante, o prazer de comer bem. Em frente à Praça dos Motoristas, Jaguaribe. Atenção, meninas, a maior novidade da Bubba e Teco é esse teclado eletrônico da Peppa Pig, a porquinha mais amada do Brasil. Olha só que legal. Quer fazer o seu show na sua casa? É muito simples. Passa aqui na Bubba e Teco, Avenida Edson Ramalho, logo após a quadra de Manaíra. E agora no Mangabeira Shopping. Bubba e Teco, um mundo de brinquedos esperando por você. As meninas com a Bubba, é a turma da Bubba e Teco. É a turma da Bubba e Teco. O Pontal do Cabo é sinônimo de tradição. E já são 16 anos satisfazendo o paladar, o bem-estar, o conforto e a sua confiança. Tradição não se faz, tradição se conquista. E é pensando em você que o Pontal do Cabo preza pela qualidade e um excelente atendimento. Acesse pontaldocabo.com.br e siga-nos nas redes sociais. Pontal do Cabo Restaurante Self-Service. Sabor ao extremo. De volta em câmera aberta, direto do Estúdio 7. Olha, estávamos nos divertindo aqui nos bastidores, falando sobre política, a parte engraçada que existe, não é? Sem dúvida alguma. De alguns agentes, figuras como o prefeito Marcos Odilon, que o Heraldo trouxe aqui, e aliás, me parece, deve disputar a prefeitura de Santa Rita no ano que vem, mais uma vez, não é? Prefeito Marcos Odilon, pai do deputado Quinto de Santa Rita. Para responder rapidinho, encontro de todos os governadores, me parece que capitaneado, comandado pelo governador Ricardo Coutinho, governadores do Nordeste, com a presidente Dilma Rousseff na próxima quarta. Pergunta do Bispo Albeni. Verdade, ocorreu um evento com os governadores
do Nordeste, organizado e articulado pelo governador Ricardo Coutinho no final do ano passado, aqui no Centro de Convenções, vocês lembram bem disso, e ali houve uma discussão sobre os temas comuns da região, e o governador Ricardo, na condição de anfitrião, organizador do evento, foi incumbido pelos colegas governadores de buscar perante a presidente Dilma Rousseff uma oportunidade para que eles todos pudessem apresentar a ela o resultado daquele encontro, tratar, portanto, do que é de interesse dos estados nordestinos. O governador fez gestões nesse sentido. Recentemente, a presidente Dilma ligou para o governador e agendou para as 16 horas do dia 25, portanto, quarta-feira, em Brasília. O governador vai estar lá, com a presidente Dilma, os governadores, e hoje, conversando com o governador Ricardo, no programa semanal de rádio dele, nós tratamos do assunto e ele adiantava que um dos temas da pauta e temas prioritários será essa situação hídrica da Paraíba e do Nordeste, fazendo, inclusive, a ressalva de que a presidente Dilma não tem se omitido, muito pelo contrário, há muitas obras em parceria do governo federal e do governo do estado aqui, como o canal Acauã-Araçagi, como adutoras na região do Cariri Paraibano, a Translitorânea, enfim, obras que têm recursos federais e recursos estaduais e que o governo do estado é o responsável por sua execução. De modo que as obras estruturantes, elas estão sendo realizadas e é evidente que mais obras são necessárias e o governo federal tem sido bastante sensível a isso. Mas o momento, mesmo com essas chuvas, que conforme salientou aqui Caldeira, no início do programa, não têm sido suficientes para melhorar o nível dos mananciais, reclama uma ação emergencial dos governos e, sobretudo, do governo federal, porque esse problema climático não é algo individualizado de um estado apenas. É tanto que, quando nós temos uma seca, ela atinge todo o semiárido. Então, 80% da região Nordeste é castigada, porque tem o seu território no semiárido e parte, inclusive, do estado de Minas Gerais, chegando até mesmo ao estado do Espírito Santo. E agora, excepcionalmente, o Sudeste, que não tem tradição de enfrentar seca, está enfrentando também uma estiagem que tem ocasionado os problemas que nós aqui já conhecemos. Então, é imprescindível que o governo federal, com a capacidade financeira que tem, melhor do que a dos estados e municípios, possa agir no sentido de oferecer carro-pipa para as populações que precisam, nem que seja dessa forma, da água, dada essa situação, essa realidade triste que nós estamos enfrentando. Essa é uma pauta. Outra pauta deve ser um conjunto de investimentos para a região como um todo, porque nós não podemos permitir que essa situação de crise política no país paralise, evidentemente, os investimentos, as obras, e o Nordeste é quem mais precisa disso. O governador Ricardo disse hoje que vai insistir de forma muito clara, juntamente com os governadores, com a presidente Dilma Rousseff, para que haja a possibilidade de financiamento para os estados, inclusive a Paraíba, que tem uma capacidade de endividamento hoje muito superior à que tinha antes do governador Ricardo assumir a gestão em 2011, graças ao esforço que foi feito fiscal e financeiro para equilibrar o Estado. E a Secretaria do Tesouro Nacional tem feito esse reconhecimento publicamente. Então, se o Estado tem a possibilidade de endividar-se mais para ter dinheiro, para investir, para fazer obra, para